Fala galera, beleza? Mais um Neycast. E desta vez nós estamos com Ricardo Chaucer. Se vocês não conheciam, vocês vão conhecer a partir de agora. A pergunta é, vocês querem vender mais? Eu lhe digo, você está no lugar certo. Roda a vinheta. Para começar, vamos fazer o seguinte, ó. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo, que ele é muito importante para você e para as outras pessoas também. Estamos aqui com o Ricardo Chaucer, diretamente de Porto Seguro, de onde começou tudo aqui na Bahia, na verdade de onde começou o Brasil, aqui para o Neycast. Ricardo, se apresenta aí para essa galera, fala um pouco de você. Quem é Ricardo Chaucer? Fala pessoal, satisfação enorme, inenarrável estar aqui com o Ney Layout, o fera do layout, o brabo do layout. Na verdade, Ney, eu posso dizer que eu sou mais baiano que você, viu? Porque quem nasce em Porto Seguro é onde descobriu o Brasil. Então meu nome é Brasil, né? Se a gente for olhar assim dessa forma, né? Pessoal, mas só uma contrapartida aí, eu nasci primeiro que ele. Então, eu sou mais baiano do que você. Ó, o Ney é ótimo em improviso. O camarada aqui é brabo. Verdade. Ney, satisfação, obrigado por esse convite. Eu, de verdade, quando veio a Salvador, ou daquela vez que você foi lá em Porto Seguro, né? Ó, pra vocês terem noção, o nosso primeiro podcast, o Neycast, começou comigo, não foi? Verdade, verdade. Foi a primeira vez, na verdade, que eu me apresentei assim, né? Foi lá em Porto Seguro, onde tudo começou. Onde tudo começou. E de lá para cá a gente tem feito vários trabalhos. E eu digo que começou realmente o trabalho da rede social, claro, com o Ítalo lá atrás, né? Sim. E depois Ricardo Chaucer. E aí foi indo. A gente se encontrou em vários eventos por aí. Verdade. E a gente aqui de novo. Na verdade, o Ney é um amigo que o digital me deu e ele falou a mesma coisa, né? Eu sou um amigo que o digital deu pra ele, né? Então a gente tá muito feliz, eu tô muito feliz e obrigado aqui por esse convite. Bom, vamos lá, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar de um dos assuntos, né, que o Ney me trouxe aqui, falou, rapaz, eu preciso desse cara aqui pra falar disso. Que a gente vai falar sobre um pouco de tecnologia, né? E vai falar também sobre atendimento, como isso pode ajudar. E eu tenho uma coisa pra falar pra você. É nessa câmera aqui, ó. É você que tá aqui me assistindo. Você que é dono de supermercado, ó. Vou falar uma coisa pra você que é funcionário, primeiramente. A tecnologia só vai tirar o emprego de quem trabalha do jeito errado, Ney. Porque tudo hoje está envolto de tecnologia. Se eu for olhar, esse microfone tem tecnologia. Se eu for olhar, essa TV tem tecnologia. Se eu for olhar esse tablet, esse celular, tudo tem tecnologia. Então a tecnologia ela é o braço que abraça tudo e faz que toda a engrenagem ela gire. Antigamente a gente falava que energia elétrica não era luxo, era necessidade. Hoje a gente pode falar a mesma coisa, que tecnologia hoje não é luxo, é necessidade. E o supermercadista que não utiliza tecnologia, atendimento e layout como um braço só, tá fadado ao fracasso, né? Cara, você levantou a bola aí, eu vou passar. Eu costumo dizer o seguinte, que... Vem cá, Céu. A gente ensina de vez em quando, mas a gente aprende todos os dias. Cara, sensacional estar fazendo esse bate-bola com você aqui, a gente aprende e eu sei que você vai aprender muita coisa aqui com a gente, né? A gente vai compartilhar muita coisa. Ricardo, fale um pouquinho de você, como você começou, o que você faz hoje, e aí eu já vou jogar logo uma bola para você depois de sua apresentação. Eu quero dizer assim, ó, o tripé, atendimento, sistema e localização. O que é mais importante desses três? Mas primeiro você apresente e depois responda. Bom, eu sou de Porto Seguro, né? Tô no varejo já tem mais ou menos aí uns 14 para 15 anos. Mas antes de vir do varejo, eu aprendi as nuances do varejo na graxa e no óleo. Meu pai, ele é mecânico de profissão, de formação, né? Só que ele já teve padaria, já teve mercearia, mas foi na graxa e no óleo que eu aprendi ali atrás de um balcão, de uma oficina, como atender o cliente, como entender o que o cliente precisa, desde muito pequeno, né? E a partir disso aí eu tive as oportunidades, fui trabalhar com tecnologia já também na área de segurança eletrônica, depois eu fui trabalhar também com parte de remanufaturação de cartucho e toner, que é aquela recarga que hoje eu acho que até diminuiu bastante, e depois eu fui trabalhar em supermercado. E aí supermercado foi a partir dali onde fiz laboratório, porque nem fala que supermercado é laboratório, né? Que a gente aprende tudo em supermercado, que é assim, Ney. Hoje o cara, você que é dono de supermercado tá assistindo isso aqui, você sabe como é que contrata hoje, né, Ney? É basicamente assim, ó, cheiro sovaco, olha os dentes,
e bota para dentro. Então não tem muito um processo, que é uma falha também. Só que o varejo tá tão constante, que o Kiney fala também, né? Que a única variável do varejo é o quê? São as mudanças. São as mudanças. Então, como o varejo está muito constante, uma mudança muito grande, e tudo é velocidade, a gente precisa também estar antenado a isso. E a partir dali, dentro do supermercado, foi onde eu aprendi, né? Meu primeiro dia no supermercado, eu lembro que eu fui para a área de CPD. E aí me botaram para lançar uma nota, né? Só que eu não sabia nada, eu era analfa de pai e beta de mãe. Eu sabia mal o que era uma nota fiscal eletrônica. Era uma nota de 3 itens, eu iria demorar em média, sei lá, 5 minutos. Eu fiquei de 8 da manhã até meio-dia para dar entrada em 3 notas, em 3 itens de uma nota fiscal. Aí o dono viu e falou: ih, rapaz, camarada, não vai dar certo não. E aí me botaram, sabe qual sessão, Ney? Depois? Não. Reposição. Aí eu fui pra área do Ney, fui pra área da reposição. Que Ney também já foi repositor, já foi frente de loja, já fez tudo. Eu acho que já foi até locutor de loja também. Menos. Com essa voz dele de que chupou caju quente. E aí, a partir dali, eu fui pra reposição e me botaram na qual sessão? Sessão de absorvente. Eu acho que pra gente que é homem, se você é um supermercadista homem que tá assistindo isso aqui, eu acho que é uma das sessões mais difíceis pro homem. Que ali tinha o quê? Absorvente com aba, sem aba, noite, dia, seco, molhado, primavera, verão. E eu fiquei bem perdido naquilo ali. Eu baguncei aquela sessão todinha, aquele módulo. Aí o cara falou: rapaz, esse camarada não dá certo pra ficar aqui não. E aí me botou na frente de caixa. Faltou uma menina no dia e eu fui pra frente de caixa. Vou lhe interromper aí. Pode interromper. Dá uma olhadinha como foi feita a contratação, como foi feita a colocação de Ricardo no mercado de trabalho. Como a gente coloca uma pessoa verde, sem experiência, para tirar nota fiscal ou para fazer uma nota fiscal? Verdade. E o dono ainda se surpreende em dizer assim: esse camarada aqui não vai dar certo não. A pergunta é: quem colocou ele lá? O que levou uma pessoa a pegar um novato e colocar no CM ou no CPD para tirar nota fiscal? Qual risco essa empresa teve? Teve o risco também de perder você para o varejo. Exatamente. Porque você poderia realmente ver aquela cobrança toda e não entender, já que você era alfa de pai e beta de mãe. Não conhecia nada, não teve uma apresentação na loja, não lhe perguntou onde... não lhe experimentou, não lhe validou. E por isso que eu digo que o comércio é um laboratório. Minha esposa trabalhava em uma indústria que, para você operar uma máquina, você tinha que passar por um processo de aprendizagem. No supermercado, não. Você pega, coloca lá e diz assim: vamos ver se vai dar certo. Verdade. E você está falando isso, vamos dizer, há 10 anos atrás. É, mais ou menos isso. E eu vou dizer, Ricardo, mudou, mas ainda tem muito que mudar. A gente precisa ter processos, a gente precisa ter o formador. Para a gente formar as pessoas, a gente precisa que tenha pessoas preparadas para formar quem entra. Então, a gente jamais pode fazer da forma que foi feito com você. É como se eu pegasse assim e dizer assim: você agora vai dirigir o Uber, toma um carro, sem saber se você tem a carteira de habilitação ou não. Até mesmo no meu primeiro dia, né? Geralmente é igual você falou, né? A gente pelo menos conhece os setores, aqui é o setor de perfumaria, aqui é o hortifruti, aqui é o açougue e tal. No meu primeiro dia me deram uma pá e uma vassoura para varrer a calçada ali. Era o que a loja tinha. E isso é até bom porque é história para eu contar agora. Porque talvez você, dono de supermercado, você está se espelhando nisso que eu estou falando. Realmente, eu acho que eu estou vivendo isso aqui também na minha loja. Eu preciso profissionalizar. E eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, desculpa até o termo aqui, eu vou dar uma brochada em vocês agora, principalmente se você é funcionário e está assistindo isso aqui. Daqui a 5 anos, você vai ser substituído. Se você não mudar essa sua mentalidade agora. Porque, Ney, o que a gente está vendo, a gente estava até conversando antes nos bastidores aqui sobre a questão da inteligência artificial. E se a gente for falar para o varejo, entenda uma coisa. Todo serviço que é repetitivo, ele tem um valor. Porém, se eu substituir esse serviço repetitivo por algo que possa fazer de uma maneira mais barata, ele tem outro valor. E aí acontece que, por muitas das coisas que são repetitivas, eu posso substituir uma pessoa por um robô. Hoje existe, por exemplo, software, sistemas que fazem entrada de nota fiscal por inteligência artificial. Então aquela pessoa que ficava lançando uma nota de 100 itens, demorava, 40 minutos, 1 hora, ela aperta um botão e faz todo o lançamento ali através daquela inteligência artificial.
Hoje, os programadores de muitas empresas estão sendo substituídos ou estão diminuindo a sua carga de trabalho por causa da inteligência artificial. E o que isso tem a ver com o varejo, com atendimento, com tecnologia e com layout? Tudo? Tudo. Porque Ney hoje, ele tem uma inteligência por trás. A Ney Layout não é só o Ney. São quantos colaboradores, Ney? 23. São 23 cabeças. Só que acontece, por trás dessa inteligência, tem inteligência artificial também. Porque Ney utiliza algumas ferramentas que é para poder otimizar, para poder acelerar o processo. Antigamente, um planograma era feito o quê? Na mão, né? Sim, sim. Hoje você utiliza a tecnologia. Perfeito. Um projeto hoje 3D que eu vejo o Gilney fazendo, antigamente o projeto era feito o quê? Na mão, né? E poucos faziam, né? Na verdade, não tinha esse acesso. Hoje, uma loja de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, já tem... A gente já consegue entregar um projeto 3D para ela. E, na verdade, antes não chegava até ela porque era tão distante a tecnologia desse cliente de uma loja de 100 metros quadrados que não chegava. E hoje chega. Hoje, através da internet, os vendedores estão indo até essas lojas de 100, de 200 metros. Porque assim, tem muitas lojas hoje de 2.000 metros quadrados que um dia foi de 100 metros quadrados. Exatamente. E se a gente for parar para analisar, Ney, trazendo aqui agora da sua vivência, Ney viajou para fora do Brasil. Foi para o Arkansas, né? Sim, sim. Era um projeto do Walmart, né? Pois é. Lá tem uma foto que o Ney estava no self-checkout. Perfeito. Quantos anos, Ney? 2004. Ou seja, há 21 anos. Cara, você tem noção que há 21 anos já existia essa tecnologia? No Brasil, a gente pode dizer que está consolidando agora. Perfeito. Por uma questão de falta de cultura que às vezes os brasileiros não têm. E talvez você está falando assim, dono de mercado, né? Ah, mas aqui na minha loja é mercado de bairro e aqui é tudo classe, sei lá, C, D e é tudo idoso. Eu tenho uma coisa para dizer para você. As pessoas estão envelhecendo e estão morrendo e quem está vindo é a classe mais jovem. Talvez daqui a mais 10, 20 anos... O seu cliente não é mais esse senhor. Perfeito. É o jovem. Perfeito. E eu vou falar um negócio pra você. Se frente de caixa... Não tô falando que não vai acabar o operador de caixa. Entenda. Mas bipar cupom, bipar produto, tirar cupom é algo repetitivo, né? Sim ou não? Sim, sim. Mas aí tem um outro ponto. As pessoas vão ter tanta tecnologia que as pessoas vão precisar, sabe de quê, Ney? Disso aqui, ó. Do contato humano. Eu vou precisar de uma pessoa. E aí é o que eu falei. A tecnologia ela não vai tirar o seu trabalho, mas vai tirar quem faz o trabalho mal feito. Porque se eu sou realmente uma pessoa humana que atende o cliente bem, que trata ele bem, eu tenho certeza que o meu patrão ele não vai querer me tirar. Mesmo que eu seja polivalente. Isso é da agora, Ricardo? Ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Eu posso lhe dizer, até porque eu sou mais velho. Ainda bem que você sabe. E eu vou lhe dizer, hoje, quando você fala de tecnologia, você que está dizendo, pô, o assunto é tecnologia? Não. O assunto é atendimento. Atendimento. E a tecnologia hoje faz parte do atendimento. É. Então, não tem como você falar hoje de atendimento sem falar em tecnologia. Não tem como. Não tem como hoje de você falar em supermercado sem falar em tecnologia. E outra, se a gente for olhar de uma maneira bem global, Ney, tudo é atendimento. Vamos lá. Aqui, vocês não estão vendo isso, mas tem 3 câmeras aqui. Tem gente operando essas 3 câmeras. Tem alguém atendendo a gente. Perfeito. Tem pessoas aqui nos bastidores aqui que preparou tudo isso aqui, que atenderam a gente. Essa iluminação, essa energia elétrica que está sendo disponível nessa sala, nesse prédio, nessa cidade, nesse estado, tem alguém atendendo a gente. Alguém que fez essa televisão foi alguém que passou por um setor de produção que atendeu a gente para que essa televisão chegasse aqui. Perfeito. Tudo é atendimento. Tudo é atendimento. Para melhorar ele também, né? Assim que a gente fala, existe o atendimento... Boa, Ney, boa. Para melhorar. E existe o atendimento padronizado. Falando em atendimento padronizado, você fala muito isso, Ricardo. Como falar de atendimento padronizado nos supermercados? E existe aquele... Eu vou falar... É engraçado que quando você trabalha 18 anos no supermercado, você tem você aprende muito, mas tem alguns traumas, né? Eu era operador de caixa e uma coisa que não saía... Não, mas é verdade. Muitas coisas boas, mas muitas coisas também que você, né? É como se diz assim, não existe o líder perfeito. O melhor líder é você melhorado. É você lapidado. Onde você precisa melhorar? O que você precisa melhorar? Então, assim, claro que a gente vê vários líderes, mas cada um com sua identidade. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, não perca a sua identidade. Melhore ela. Melhore no seu atendimento. Veja o que é que você pode estar melhorando, que você vai ser o ideal para fazer o que você faz. E tinha uma palavra que não saía quando eu sentava no caixa, eu vou dizer aqui a você.
meus fiscais de caixa, na época eu era caixa, eu tinha por mais que eu fosse rápido, eu dava um bom atendimento e tal, mas não saía, obrigado e volto sempre. E eu diria que obrigado a falar isso. Obrigado e volte sempre. E eu não falava. Muito era robótico, comum. né? Eu usava do meu termo obrigado tal, e a gente era cobrado. Então a fiscal dizia, Ney, você não está seguindo o padrão. O padrão é dizer obrigado e volte sempre. E eu dizia exatamente isso, mas não vai ficar parecendo um robô. Eu dizer obrigado, volte sempre. Dependendo do contexto que a gente está falando aqui, ou eu posso dizer obrigado, volte sempre, ou simplesmente vai ser obrigado. Não, você tem que dizer obrigado e volte sempre. Pessoal, não saía. E naquela época eu quase fui demitido. Se eu tivesse entre os defeitos e as virtudes, isso aí fez levantar um pouco. Mas quando ele olhou a virtude, né, eu era um operador de caixa rápido, eu ajudava na reposição, então eu confrontava um pouco. Mas eu vou lhe dizer que isso demorou um pouco para sair esse obrigado e volte sempre. Me fala um pouco sobre o atendimento padronizado. Você não acha que fica meio robô? Como você diria isso? Como uma frente de loja, já que você é especialista também em atendimento, como uma frente de loja deve proceder num atendimento que a gente chama de atendimento padronizado? É desde a arrumação, enfim. Boa, vamos lá. Antes de falar de atendimento padronizado, a gente falar que tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Nossas vestes falam, nossa voz fala, nosso tom de voz fala, nosso perfume fala, tudo fala. Tudo é comunicação. Até como eu tô falando aqui agora. Porque eu posso falar um pouco mais forte, mas eu também posso falar um pouco mais tranquilo. E tudo isso impacta no atendimento. E atendimento, ele não é só simpatia. Ele é processo. Para que eu tenha processo e simpatia, eu preciso de uma coisa antes. Pessoas. Porque tudo é pessoas. Só que o que acontece? Existem os tipos de pessoas. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa... Existem 4 perfis, né? Comunicador, analítico, planejador e o executor. Uma pessoa de atendimento, ela tem que ser o quê? Comunicador. Comunicador e executor. Ela tem que saber conversar, tem que saber falar. O bom dia, obrigado, volte sempre, ele é válido desde que ele seja genuíno. Sabe por quê? Porque tudo depende de como a gente fala também. Porque se eu falar assim, bom dia, obrigado, volte sempre. Muito bom dia, obrigado, tá? Volte sempre. Olha como é que muda. E aí tem um ponto que é muito importante. Não adianta você ter só uma pessoa que sabe falar, sendo que ela não sabe o que falar. Por quê? Você pode ter no seu supermercado pessoas que atendem bem, só que atendem de qualquer jeito. Ou seja, cuidado com o que você fala. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó. Ouvir é ouro. Quanto mais eu ouço, mais eu sei da pessoa. Falar é prata. Quanto mais eu falo, menos eu dou a oportunidade de saber do que o outro tá pensando. Só que eu posso falar para você, existe uma forma de você melhorar o seu atendimento e ler a mente do seu cliente. Sabe o que é? Perguntando. Eu perguntar assim, você tá gostando desse podcast? Coloca aqui nos comentários aqui, só para eu saber. Curta, comente, compartilhe, só pra gente ter o termômetro. Perfeito, pronto, perfeito. Eu tô lendo a sua mente. Por quê? Porque você tá fazendo uma execução daquilo que eu tô perguntando para você. E aí tem uma outra questão, Ney. Eu lembro de uma vez que eu tava no supermercado e eu tava na frente de loja nesse dia. E ali eu tava atendendo e tal. Beleza. A compra deu R$19,80. Uma mulher passou ali as compras. R$19,80, senhora. Nem falei senhora, né? Falei R$19,80. Aí ela foi me dar uma nota de 20. E eu não tinha 20 centavos pra poder entregar pra ela. Você, como foi operador de caixa, quando falta dinheiro, o que a gente faz? Dá uma bala, né? Os mercados maiores já não permitem isso, né? Mas vamos supor que seja um mercado de bairro. Eu daria 25. Você tinha 25 centavos? Pronto, não tinha também não. Tinha 50? Também não. Alguém ia... Então, obrigado, volte sempre, caberia bem. Mas aí o que acontece? Eu fui, dei a bala. Eu peguei lá a bala e eu falei assim... Aí por isso que eu tô falando, cuidado com o que você fala. E a forma que fala, né? Eu falei assim, toma aqui essa bala pra adoçar a sua boca. Rapaz! O marido da mulher tava atrás. Não, pior. Ela falou assim, eu vou trazer o meu marido e aí você pede, você fala isso pra ele. Eu sou branco, acho que eu fiquei maluco. E aí acabou que eu terminei ali, veio o menino do pacote, falou, Ricardo, você é maluco? E eu, o que, rapaz? Eu tipo pagando de dois, né?
Ele falou, rapaz, essa mulher é mulher do traficante lá do final da rua. Aí eu falei, pronto. Aí eu pedi pra trocar horário e tudo mais. Cuidado com o que você fala. Porque às vezes a gente fala sem maldade, mas acaba acontecendo um tipo de problema. Perfeito. E todo negócio, trazendo pra parte do que você falou aí, a gente precisa ter processo, mas a gente precisa ter um negócio chamado rotina. O que é rotina? R, repetição. Não tem como a gente ficar bom se a gente não repetir. O, otimização. Você dá um Google agora, procure aí. O que é otimização? Otimização significa tornar aquilo que é bom em ótimo. Ou seja, é você melhorar cada dia mais. T, de trabalho. Porque tem que ter um trabalho. Para você ficar, repetir e otimizar, vai ter um trabalho. Sim, sim. Né? I, de intenção. Qual é a sua intenção sobre melhorar o atendimento? É dar uma experiência melhor para o cliente? É aumentar a sua venda? É criar um posicionamento diferente dentro da empresa? N, de novidade. O que a gente aprendeu ontem não vai servir mais para hoje, talvez. O que a gente aprender mês que vem, talvez esse mês também não vai servir mais. E A, de ação. Tudo na vida a gente precisa agir de um certo modo. Então, se a gente não tiver ação e uma rotina clara, você pode ser a melhor loja do mundo. Você pode ter o melhor layout, você pode ter o melhor gôndola, o melhor equipamento. Mas se você não tem rotina e não implementa processos, e isso a gente se dá com o quê? Com pessoas. Porque não adianta você ter só tecnologia se você não ter gente para poder te ajudar ali. Você falou uma coisa aí, eu vou voltar aqui uns 15 anos, uns 25 anos atrás. Eita, eu acho que eu nem era nascido. Não, é exatamente falando exatamente isso aí, falou. Cuidado com o que você fala, que às vezes você está fazendo algo com a melhor ideia possível e você às vezes está ofendendo, você está realmente não usando o termo certo. Como eu era operador de caixa, eu estava na reposição ajudando, e um cliente estava na porta do açougue. Nessa loja que eu tinha, o cliente tinha um autosserviço de pegar as carnes cortadas, que no Walmart, nessa loja, não tinha aqueles cortes na hora, e tinha um açougue que quem estava do lado de fora tinha acesso via o pessoal do açougue dentro, né, da retaguarda do açougue. Sim. E eu estou vendo que tinha uma pessoa, cheguei, todo educado, falei, pois não, senhor, eu posso ajudar? Ele pode, por favor, veja 1 quilo de carne moída para mim. Eu fui pro açougue na frente do cliente, falou, 1 quilo de carne moída, 1 quilo de carne moída aqui pro cliente, por favor. E o açougueiro perguntou de lá, de primeira ou de segunda? Cara, eu sem perguntar ao cliente, falei, de segunda. O cliente chegou para mim e falou, quem lhe disse que é de segunda? Eu quero carne de primeira. Caraca. Eu não quero carne moída de segunda. Por que você está falando isso? É discriminação? Cara, o óbvio precisa ser dito. A gente precisa realmente perguntar. Senhor, é de primeira ou de segunda? Ele estava perguntando para mim, mas não era para eu consumir. Então eu teria que perguntar ao cliente. Mas eu acredito que foi sem maldade, mas isso gerou um desconforto para o cliente. Então, claro, a gente conversou, mas isso fez eu aprender que eu não me preocupo em estar perguntando para ouvir do cliente o que ele realmente quer. Exatamente. Porque isso faz a grande diferença. Exatamente. Então, antes aqui a gente estava dizendo sobre errar. Errar faz parte do processo. O que não é comum é você errar várias vezes o mesmo erro. Boa. Então, acredito, de ir lá para cá, Ricardo, eu sempre pergunto. Eu não me incomodo em perguntar de novo se eu não entender. Então, fica aqui uma dica. Pergunte, na dúvida, pergunte. Porque você pode ser mal interpretado. Tudo é a forma como a gente comunica. Na vida, né, Ricardo? Na vida. E aí, quando a gente fala, por exemplo, até da área do Ney de layout, por exemplo, o Ney fala que o layout é o maior vendedor mudo, né? Perfeito. É o maior vendedor mudo. Um bom layout é o maior vendedor mudo. Se você comprar lasanha aqui, o ketchup tá do lado de cá, você vende os dois. Exatamente. Agora, pensa o seguinte, você vai num supermercado, pensa agora comigo, você vai no supermercado, a primeira seção aqui, vamos supor, é de cereais. Aí a outra seção que tá em frente aos cereais é limpeza. Olha só a bagunça. E nem acho que já deve ter pego várias lojas assim desse jeito, né? Hoje menos, né? Mas... é que as pessoas estão sendo educadas com isso, perfeito. Né? Na verdade, tem muito conteúdo, a comunicação, a tecnologia, na verdade, está mostrando ao cliente aquilo que ele não via antes. Exato. Né? Exatamente. E o cliente hoje tem pressa, como você mesmo falou. O cliente tem pressa. E aí a tecnologia ela vem para ajudar isso, para otimizar. Porque pensa só o seguinte... Ney, vamos dizer que antigamente você entregava um projeto, não vou falar nem um layout, o projeto em 15 dias. Um exemplo. Hoje, com a tecnologia, não sei se é isso, tá? Mas hoje vamos supor que ele entrega em 5.
Mas por quê? Porque tem tecnologia. Perfeito. Então, eu otimizo o meu tempo, eu melhoro a experiência do cliente, o cliente fica com aquele efeito, uau, caraca, o cara era em 15, agora tá me entregando em 5 dias e todo mundo ganha. Então, assim, quando a gente fala disso, eu fui até em uma loja, trazendo até para essa área, uma loja em Curitiba, no Paraná. Pode falar o nome da loja? Pode sim. É a Mufato. Eles têm uma loja padrão Amazon, que não sei se você ouviu falar, mas a Amazon tem um formato autônomo, né? Chama-se Amazon Go. Essa empresa, a Mufato, tem um chamado Mufato Go, que eles utilizam um slogan assim, entrou, pegou e foi. Oh. É uma loja totalmente autônoma, você faz o seu cadastro no celular, e aí ela tem um gate, que é o portão de tipo de aeroporto. Você escaneia o QR Code, abre o gate, e ali tem vários produtos, né? De supermercado. Não é uma loja de feira, mas é uma loja de cestinha, né? Que ela é feita justamente para isso, porque eu acho que ela tem uma estratégia também para poder fazer o cliente ir lá e voltar e comprar mais vezes. Porque você faz uma feira, você acaba não voltando, né? Então ele já faz isso aí, acho que também de uma maneira estratégica. Eu fui nessa loja. Eu chegando lá, peguei os produtos, fiz meu cadastro no sistema. São várias câmeras, sensores. Pra você ter ideia, o layout lá, as gôndolas são sensores. Cada produto, por exemplo, se esse celular aqui pesa 500 gramas, lá no sistema tem que estar o peso do celular e na gôndola tem que estar calibrado para o peso desse celular com a quantidade de itens. Por exemplo, se só pode ter 5 celulares lá, só pode ter 5. Se é só 5 pacotes de macarrão, é só 5 pacotes de macarrão naquele módulo. E eu falei, rapaz, que loja interessante. Eu fiquei rodando a loja, né? Olhando e tal. O hortifruti, Ney, pesado também. Você pega, bota numa cesta e vai embora. Não tem caixa, não tem fila, não tem nada. E debita do seu celular. Rapaz. Muito tecnológico. E aí eu fui, comprei, eu falei, cara, eu vou voltar lá de novo. Só que agora eu vou mal intencionado. Fui na mal intenção. O que eu fiz? Peguei o produto. Eu peguei lá o quê? Um Rexona. Produto de furto, né? Você é corajoso, viu, pai? Eu falei assim, vou desvincular meu cartão daqui do aplicativo, vou deixar sem nada e vou pegar esse produto e vou embora. Fiquei rodando a loja, cheguei no gate, botei lá, ele abriu de novo e fui. Consegui ir embora da loja. Eu falei, caraca, roubei a loja. Eu falei, rapaz, e agora? Como é que faz pra eu pagar esse negócio? Eu falei, vou deixar pra ver. Aí cheguei no hotel, fiz o que eu tinha de fazer. No outro dia, o telefone toca. Eu, DDD Curitiba. E era número de celular mesmo. Aí eu peguei aqui, Oi, senhor Ricardo, aqui é a fulana de tal do Mufato. Viu que o senhor fez uma compra aqui, uma mulher me ligou mesmo, uma pessoa mesmo, não é nem um robô, aquele de voz, né? Vi que você fez uma compra aqui de um produto, deu tantos reais e tal, e não processou o pagamento. O senhor pode vincular o cartão pra gente poder fazer o pagamento? Eu, claro, com certeza. Eu falei, caraca, eles me ligaram. Aí eu falei, vou sacanear de novo. Não fiz isso. Desliguei, falei que ia fazer e não fiz. E deixei pra ver. Quando deu mais 2, 3 horas, ligaram de novo. E aí eles ficaram tentando. Eu falei, não, isso aí realmente agora vai ser sacanagem minha se eu não querer. Eu fui, botei meu cartão lá, vinculou e pagou. Ou seja, ela não é uma loja... Eu vou passar um dado aqui que eu não sei ao certo, tá? Mas foi o que me falaram. É uma loja de 200 metros quadrados, que o custo dela, para montar... um layout foi feito com uma empresa do Uruguai. O custo dela é, em média, por metro quadrado, 40 mil reais. Então, se a gente fizer uma conta, dá 8 milhões. Não é isso? 40 mil por metro quadrado? Por metro quadrado. Porque a parte tecnológica dela, de gôndola e gôndola, nem que é a parte tecnológica, porque tem sensores nas gôndolas. Faz assim, faz essa conta aqui, ó, coloca aqui. Coloca aqui nos comentários. Que aqui. O IA ainda não tá aqui, não. Daqui a pouco dá uma informação errada. Eu não sei se realmente é esse benchmark mesmo, mas a média foi 40 mil por metro quadrado. Ou seja, 8 milhões de reais, uma loja de 200 metros quadrados. 8 milhões de reais pra fazer uma boa loja? Sim. Muito boa. Uma senhora loja? Uma loja de 1.000 metros quadrados ainda, com estacionamento grande, com todos os produtos já comprados já. Pronto, agora... E ainda com capital de giro para ele vender no cartão e receber só por 30 dias, que ele vai ter como assumir. Liquidez ainda. Pronto, agora pensa só, uma loja de 200 metros quadrados, só um gerente e 6 repositores, só isso. Não tem fiscal, não tem operador, só tem um gerente e 6 pessoas. 6 ou é 5 pessoas? Ricardo, a gente tem aqui no podcast o seguinte, a gente costuma dizer o seguinte, ó.
informação boa é informação aplicável. Então, dá 3 dicas aí do atendimento que de forma rápida, simples e que o cliente já possa fazer amanhã. Lá na sua loja, que você já fez isso em várias outras lojas que realmente funcionam e você acha que algumas lojas não fazem. Por favor. Pronto. Primeira Dica coisa. 1. Dica 1. Atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Parece o básico, né? É o óbvio. O que eu geralmente digo é o seguinte, a gente faz palestra tal, e conversa. A primeira coisa logo que eu já chego e já desarmo todo mundo é o seguinte, pessoal, eu não vou falar nada aqui que eu vi na NASA. Eu vou falar aqui o que vocês ouvem, porém poucos fazem. Então, assim, é fazer o que tem que ser feito. E pronto. Exato. Qual que dica você deu? Atender o cliente. Como você gostaria de ser atendido. Em cima disso, eu vou falar uma outra coisa, Ricardo. Dentro disso também. Receba um novo funcionário como você gostaria que seu filho fosse recebido no futuro. Boa. Porque faz muita diferença o funcionário quando ele chega na loja. Segunda, dê condições de trabalho. Ney, não tem como eu querer cobrar você ser mais rápido no caixa, no açougue, sei lá, em qualquer lugar, até para lançar nota. Desculpa os termos que eu vou falar agora, tá? Sendo que o leitor é uma bosta, o leitor do caixa é horrível, o computador trava mais que tudo, a carga da balança não vai, na hora de cadastrar o produto, seu sistema é ruim. Olha só, isso é condição de trabalho, gente. Às vezes as pessoas não têm ideia o quanto aquele colaborador está se dedicando ao que ele faz. Exato. E eu muitas vezes eu digo o seguinte, você vai fazer o seu setor funcionar, mas você não vai fazer ele crescer. Porque hoje você Exato. sabe, um repositor, por exemplo, do Horti, a produtividade dele ali, dependendo, fica entre 30 e 50 mil reais por pessoa no Hortifruti. Depende muito de onde é o depósito dele, como é a recepção dessa mercadoria, Sim. quem descarrega e qual o tempo que ele leva em tirar o produto do depósito para a loja. Tem uma frase que ela não é minha, mas ela é basicamente assim, ó, antecipação é poder, reação é fraqueza. Às vezes a gente fica reagindo demais dentro dos setores. E se tem uma coisa que fala muito mais do que qualquer resultado, são os números. Que é uma coisa que o Ney fala, né? Os números não mentem. Os números falam, né? Os números falam, é. Aí eu falo assim, se os números falam, por que eles estão tão calados na sua loja? Perfeito. Né? Porque às vezes você tem um sistema que você não consegue extrair dados. Ricardo, fala mais a outra dica, que você ficou faltando mais uma dica. Ah, tá. A terceira, né? Sim. Treinamento. O treinamento, preste atenção nessa frase aqui, o treinamento nunca acaba. Nunca acaba o treinamento, Ney. Isso aqui pra gente é um treinamento. Perfeito. No próximo podcast, meu ou seu, com convidado, a gente vai estar melhor do que esse. Isso é um treinamento. Para o pessoal que está nos bastidores aqui, que estão filmando, para eles também é um treinamento. Perfeito. O treinamento, ele sempre tem que existir. Isso aqui é um treinamento. Em um formato tranquilo, um formato, vamos dizer assim, um bate-bola solto. Perfeito. Para quem está assistindo isso aqui é um treinamento. Tira 5% do que falou aqui, Tá já é uma ótimo. grande sacada. Aí eu pergunto para você, se é funcionário que está assistindo aqui e se é dono. Você que é dono, quando foi a última vez que você deu um treinamento para a sua equipe? Ou melhor, qual foi a última vez que você se deu um treinamento? Perfeito. Ou não é? E uma das coisas que eu digo é o seguinte, se você está aqui, é porque realmente você já está acima da média. Parabéns. É verdade. Não é. Porque hoje, na verdade, eu faço isso. Eu busco informação. Eu busco informação também, é verdade. E é muito legal você saber que você pode estar contribuindo com você que está buscando informações novas. Na verdade, não são informações novas. Não, a gente tá falando nada do que é da NASA, igual você falou. Não é da NASA. Perfeito. Uma vez eu conversei com um dono de supermercado e falou, rapaz, a gente que é dono de supermercado, a gente só aprende a abrir e fechar a loja. Tomador de conta. Tomador de conta. Você sabe a história do tomador de conta e do gestor, né? Não, como é que é? É o seguinte, a pergunta é, você tem sua loja aí agora, nesse momento? Ou você mesmo que é gerente? Porque muitos dos gerentes, eles são tomadores de contas não porque ele quer ser tomador de conta, ele quer ser gerente. Só que a empresa, o dono da loja, limita ele. Você sabe como é que você limita um funcionário seu que é gerente, que a gente chama de gerente, mas na verdade ele não é gerente, ele é um tomador de conta? Ele na verdade abre e fecha a loja, mas sem processos, não sabe quanto vendeu ontem, não sabe qual é a meta da venda do dia 30, em 30 dias. Ele é um tomador de conta, ele não é um gestor. Uhum. E você, dono de loja,
a gente tem que se sentir corresponsável pela evolução dos nossos funcionários. A gente tem que se sentir corresponsável pela evolução do nosso líder. Boa. O que meu líder aprendeu do ano passado até esse ano? O que ele aprendeu de novo? Boa. Qual foi o treinamento que ele tem? Ele tem o livro lá, o Sistematiza, ele tem o atendimento imediato, ele tem, a gente está agora com o CT do supermercado, onde tem curso para repositor, tem curso para gerente. Então, assim, o que é de novo que o meu gestor está aprendendo para ele ter uma informação rápida? Porque informação boa é informação aplicável. A gente não vai passar nada, não. Tem que ser aplicável. O Renato fala um negócio que... O Renato Furtado, né? Ele fala uma coisa que faz sentido. Ele sabe quando a loja é desorganizada ou não, só pelo layout. Ele me fala isso mesmo. E se a gente for olhar, o mercado, ele só é a potencialização do que está na mente do dono. Perfeito. Então, por exemplo, se eu entro numa loja, ela é suja, bagunçada, mal precificada, essa é a cabeça do dono. Perfeito. É bagunçado igual a loja dele, porque é só um reflexo. Perfeito. E mais ainda que isso, Ricardo, quando o dono não tem um padrão, quando não tem, na verdade, ele não tem um padrão de organização, o padrão passa a ser de quem chega. De quem chega. E a loja precisa ser padronizada. Pessoal, para encerrar, Ricardo, eu queria começar a não terminar, né, agradecendo, né? Muito bom, foi um aprendizado muito legal. Ô Ítalo, antes de passar esse podcast, eu quero assistir de novo, entendeu? Porque eu quero aprender mais um pouquinho. Entendeu? Eu queria que você deixasse assim umas dicas de ouro aí para essa galera, uma dica de 1000 para essa galera, qual é o problema que você mais encontra no supermercado, né? Se a gente for falar de números, eu quero que você fale rapidamente, quantos % tem que ter de cancelamento, quantos % tem que ter de sacola, fala um pouquinho assim de números e dá uma dica de ouro aí pra galera. O nível de satisfação das pessoas no supermercado, eu coloquei como PAP, que é o quê? Preço, atendimento e produto. As pessoas têm nível de insatisfação de preço de 25%. Ou seja, eu chego no supermercado e produtos não estão precificados. Então, isso aí é um problema que a gente tem de nível de satisfação de pessoas. A gente tem mais 20% que são problemas de quê? De produto. Que não está na gôndola, que não está abastecido, que está lá no depósito, mas não veio para frente de loja, não veio para a área de venda. E a gente tem mais 45% de pessoas que têm problema com insatisfação de atendimento. Ou seja, tudo no final é sobre atendimento. Perfeito. Se falta o produto, se não tem preço, isso impacta onde? No atendimento e gera uma situação ruim para o cliente, que igual você falou, de ver a loja como desorganizada. Aí tem aqui a parte também de cancelamento de cupom, né, que o Ney estava falando aqui. 0,5% do faturamento para cada operador é de cancelamento. Então, se sua loja ela fatura, por exemplo, botar aqui 100 mil reais, você tem que ter aí esses 0,5% de cancelamento, que seria, acho que, se eu tiver errado, vocês corrigem aqui, acho que é 500 reais mais ou menos. Então, a cada 100 mil reais é 500 reais, isso na verdade é um percentual máximo, né? É um percentual de teto. Se for mais do que isso, pessoal, já começa a olhar isso aí, porque tem uma coisa de uma forma errada, diferente. Né? E a gente tem até tempo de atendimento também. Por exemplo, na frente de loja, eu mapeei, eu rodei mais de 100 lojas no Brasil, e aí eu mapeei os tempos de atendimento que o cliente tem que estar para ser atendido. Por isso que eu falei bem assim, do leitor ser ruim, do computador ser ruim, porque tudo isso impacta no atendimento também. O sistema também, principalmente. Por exemplo, eu não tenho a lista toda de cabeça, mas em média, se a gente for pegar aqui, de 5 a 10 produtos, o cliente, o operador de caixa vai gastar em média de 20 a 37 segundos para poder registrar esses produtos. Mais 60 segundos para poder fazer a transação. Ou seja, eu sou um cliente, cheguei no mercado com 5 produtos, o operador tem média ali de tempo para gastar ali de 20 a 37 segundos, mais 60 segundos para poder transacionar a minha venda. E o que mais demora é Pix. Por quê? Tiro o celular do bolso, o aplicativo do banco, escaneio o QR Code, coloco a senha, processa, finaliza, sai o cupom. Aí a gente tem aqui de 5, de 15 produtos, de 25 produtos até 100 produtos. Eu posso depois colocar aqui na descrição, passar por esse benchmark também. E se a gente for olhar uma sacada que a gente precisa, como a gente está falando muito de tecnologia, e isso eu ouvi do Leandro até, não é minha, mas eu peguei para mim, é o quê? Cuide das pessoas. E as pessoas vão cuidar de você. Do seu negócio. Porque isso tudo é feito por gente. Perfeito. Por mais que exista tecnologia,
tem que ter alguém também por trás disso aí para poder te ajudar. Quem fez a tecnologia foi uma pessoa também. Perfeito. E sem essas pessoas, nada disso funciona. Perfeito. Fazer assim, ó. Ricardo veio de longe, ele veio lá de Verdade. Porto Seguro. Veio de longe, né, Ricardo? Muito longe. Tão distante. Pronto. Normalmente, nosso podcast aqui é 25 a 30 minutos. Mas tem muita informação e a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir em 2 episódios. Boa, Ney, boa. A parte 1 a gente vai parar agora. Boa. E a gente vai dar continuidade e vai ter o seguinte, ó. Ricardo Chaucer sobre atendimento, parte 2. Vem aí. Um abraço. Tamo junto, vamos lá.